Muito bem, estamos gravando agora. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso grupo de estudos. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos a essa iniciativa, né, aqui do nossa iniciativa aqui no Instituto Lacerda, Instituto de Psicanálise, o instituto que mais cresce em São Paulo. E graças a Deus temos crescido por conta da qualidade e também da matéria-prima que nós trabalhamos. Qual que é a matéria-prima? É gente. Temos uma bom contingente de profissionais e amigos e colegas e alunos que faz o Instituto Lacerda ser o Instituto Lacerda, né? Faz a gente crescer cada vez mais, tá? E essa iniciativa aqui é uma iniciativa que não é apenas para os alunos estudarem, mas também para todo mundo que quiser debater sobre psicanálise, quem for do instituto, quem não for, quem for aluno, quem não for. Deixa eu ver o áudio, alguns áudios estão vazando, eu vou botar um. Pronto. E pronto. Então, essa é uma iniciativa do Instituto para todos aqueles que quiserem estudar psicanálise. Ah, mas eu sou do Instituto A, Instituto B, eu já sou formado. Não importa. Esse aqui é seu espaço. É gratuito. É fomentarmos ideias, fazermos debates, conversarmos sobre as questões terapêuticas, as questões da alma humana. As questões da alma. Estamos aqui para isso. Tá? E para isso, então, é muito importante. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Para quê? Para a gente debater. Porque não existe uma psicanálise, um monólogo de psicanálise. A psicanálise é um diálogo, é uma conversa. A psicanálise é um descobrir, não existem ideias fechadas, não existem certezas. Pelo contrário, existem ideias abertas e incertezas, né, que nós discutimos aqui. Existem manejos, existem visões, olhares psicanalíticos, e para isso que nós estamos aqui, para fomentar esse pensamento filosófico. Costumo dizer que nós, psicanalistas, somos filósofos do divã, filósofos de divã, ou filósofos de consultório. Por quê? Porque o trabalho, além de ser, né, filósofo de consultório, também somos investigadores, detetives, e que o nosso trabalho nada mais é de que investigar o crime cometido, que está no nosso inconsciente, que nem a gente sabe mesmo que cometeu, e filosofar a respeito dele, né? Então, de uma forma bem simplória, né? É isso que os psicanalistas fazem: trazer indagações, trazer reflexões a respeito de cada problema da nossa alma, de nossas questões. Tá bom, gente? Bom, deixa eu dar um oi para cada um de vocês aqui, botar vocês na tela aqui no grid. Quem puder ligar a câmera, participa, se permita. Quem não puder, às vezes está dirigindo, voltando do trabalho, tudo certo. Mas quem puder, participe, vai ser bem bacana. E esse é um espaço, gente, para perguntas, tá? Para perguntas, para dúvidas e para alinhar as ideias. Então, esse é o espaço para isso. Combinado? Aqui nós vamos estudar algumas teorias, literaturas, vamos estar trazendo sempre algo a mais do que tem no curso, ou talvez ainda falar mais sobre o que vimos no curso, para a gente poder aprimorar esse saber. Então, deixa eu dar um oi, uma boa noite a todos aqui. Está a Rosana, bem-vindo, Ana Paula, Rosilei, boa noite, Alessandra, Tatiane, bem-vinda, Marta, Maria de Fátima, Simeão, a Deise, Luciana, Erivone, Abigail, Abel, um abraço, Abel,
Adriana de Jesus, pastor José Carlos, boa noite, Erivone, Elis, quem mais? Lucimar, Giovana, Maíra, tem um que está sem nome, Edith, Raíssa, boa noite a todos. E as pessoas vão entrando, né? É normal, né? As pessoas vão entrando ao longo do nosso bate-bola. Importante também que estamos gravando e esse vídeo vai ser liberado depois para todos, tá? Para quem quiser rever ou encaminhar, encaminhe esse vídeo para alguém, tá? Depois, encaminha para alguém, para um amigo, para um colega, fala para ele, olha que legal, escuta isso aqui. Encaminha para as pessoas, porque são coisas que vão nos acrescentar no nosso estudo terapêutico. Bom, no mundo da psicanálise. Lembrando que aqui no Instituto Lacerda nós temos, além do curso de formação em psicanálise clínica, que é um curso de 2 anos, com 48 módulos, com toda a plataforma, tanto a estrutura presencial nos polos presenciais, mas também EAD, para quem quer estudar online, com toda a plataforma de ensino, com qualidades de vídeo, de áudio, material complementar, apostilas, uma formação completa para você ser psicanalista, pautada no tripé analítico, que é a teoria, a supervisão, que são estudos de casos, né, e o acompanhamento dos atendimentos dos alunos, e a análise pessoal, onde os nossos alunos todos farão ou fazem terapia. Além disso tudo, nós acrescentamos também um grupo de estudos gratuito para todos, para nós nos aprimorarmos, certo? E além desse curso de formação em psicanálise, nós temos as pós-graduações. Vamos ter agora, inaugurando em outubro, a pós-graduação de psicanálise infantil de crianças neurodivergentes, que são crianças que sofrem com o autismo, o quadro, né, do autismo, e também outras questões, como síndrome opositor, TDAH, mas é um curso mais voltado para crianças, o tratamento de crianças autistas, né? É importante nós, como psicanalistas, ter este manejo, porque vamos ter frequentemente no nosso consultório, trabalhar com crianças, e vão aparecer esses quadros, né, do TEA, e não só a criança, mas o curso de pós-graduação nos dá o manejo para trabalharmos também com o adolescente e com o adulto TEA, o transtorno de aspecto do autismo, tá? Espectro autista. Então, é um curso que vai ser presencial, mas também será transmitido online e ao vivo, com participação de todos, tá? A partir agora de outubro. Quem se interessar, entre em contato com a gente, que a gente encaminha, põe vocês lá no grupo de espera das matrículas para o curso, tá? As inscrições são limitadas. E nós também temos, para aqueles que estão se formando ou já se formaram, ao nosso doutorado livre em psicanálise clínica, onde você vai se capacitar para ser um doutor em psicanálise, para apresentar uma tese, vai dar mais um passo aí rumo ao seu conhecimento. Então, todos vocês que sonham em ser doutores, temos também este curso, que, por ser lançamento, está em valor promocional ainda, apenas R$ 447, num único pagamento, tá? Pode parcelar no cartão, como você quiser, inteiramente online, ok? E, além disso, tá, temos a plataforma cursos, institutolacerda.com.br, que tem vários outros cursos lá. Cursos para quem quer se especializar em terapia de grupo, tem o curso de terapia de grupo na prática. Para quem quer estudar um pouco mais sobre interpretação de sonhos, tem um curso completo de interpretação de sonhos na visão freudiana e na visão junguiana. Nós temos o curso de tratamento de ansiedade, depressão, enfim, muitos outros. Hipnose clínica, nós temos os cursos completos de hipnose, do zero ao master. Enfim, a plataforma é grande para você se aprimorar no seu conhecimento e descobrir, né, qual que é o campo terapêutico que você quer trabalhar. Pois bem, gente, falando tudo isso, já feito o nosso merchan, né?
Vamos ao conteúdo. Hoje nós temos aqui hoje a luxuosa presença da doutora Nassir, que vai trazer hoje a matéria de psicanálise complexo de Édipo e os estágios do desenvolvimento psicossexual, tá? Matéria sempre importante para nós revisarmos, entendermos melhor e falarmos um pouco disso, tá? Então já prepare as suas perguntas, pega o papel, pega uma caneta, faça suas anotações e deixa a vergonha de lado. Na hora de abrir aqui para o bate-papo, para nós explanarmos a conversa, liga o seu áudio ou escreve uma mensagem aí no chat e vamos participar. Deixa eu ver o chat, inclusive, né? Boa noite, a Marta, a Alessandra, boa noite, também deu uma boa noite aqui para gente. Abigail, vou ficar com a câmera desligada, maravilha, tranquilo. Muito bem, então deixa eu botar aqui o slide. Muito bem. Então, aguarde um minutinho só, que ela já vai entrar aqui com vocês. Só um minutinho que eu vou desligar o microfone e o vídeo, mas a gente já está entrando aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Meu nome é Nassir e é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, ok? E eu vou ministrar hoje o estudo de casos junto com vocês, ok? Quero falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou formada em psicanálise, não sei, acho que tem um pessoal que me conhece já e tem algumas pessoas que não, ok? Então eu pretendo me apresentar. Eu sou formada em psicanálise, sou pós-graduada em psicanálise também, tenho doutorado, mestrado, sou pós-graduada em psicologia infantil, estou me pós-graduando em sexologia clínica agora, e estou fazendo a constelação sistêmica aqui no Instituto Lacerda. E até queria falar um pouquinho para vocês a respeito, né? Tem alguns alunos aqui estudando,
tem pessoas formadas, então, assim, uma oportunidade muito grande da gente fazer esse curso. Está no início, ainda dá tempo, se alguém tiver interesse. Eu trouxe para mim, né, para o meu set analítico, eu trouxe assim um conhecimento muito maior, tá? Depois que eu fiz a hipnose clínica, fiz a hipnose aqui também, fiz a hipnose master, e agora com a constelação, isso trouxe para mim um norte muito grande, né? Uma ferramenta muito grande de trabalho. Hoje eu já estou conseguindo fazer exercício sistêmico, trazendo para o meu paciente, né, algumas ferramentas a mais, que é muito legal, muito bacana, tá? Então fica a dica aí para quem tiver interesse, entrar e fazer, que vale super a pena, tá? O professor já falou, né, a respeito dos cursos que tem aqui. Então é isso, gente. Vamos estudar aqui juntos. Eu queria pedir, quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? A gente está aqui todo mundo para aprender, tudo junto, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar a respeito das fases do desenvolvimento psicossexual, né? Que são 5, e depois nós vamos falar sobre o complexo de Édipo. Primeiro, nós vamos falar sobre as 3 primeiras fases, que é a oral, a anal e a fálica, ok? E em seguida, nós vamos falar sobre o complexo de Édipo e depois voltamos, ok? Então, a fase oral, ela se dá, né, aí em torno dos 0 aos 2 anos, e nós sabemos que Freud, ele defende que a criança ela já nasce com uma libido, né, só que não é uma libido sexual como adulto, é uma libido do desenvolvimento, né, uma libido diferente, mas ele mesmo assim ele foi muito criticado quando ele colocou isso, né, para as pessoas na época, ele foi muito criticado, houve na época, uma revolta muito grande, mas depois ficou provado que realmente é isso. Então, dos 0 aos 2 anos, a criança ela sente prazer pela boca. A zona erógena dela, ela vem pela boca, né? Ela sente prazer em tudo que ela pega, ela coloca na boca para explorar, para conhecer, né? Para entender o que é. E ali é o princípio do prazer dela naquele momento, né? E o principal prazer dela é o seio materno, é o seio da mãe, que é onde ela se alimenta, né? E é onde ela suga e se alimenta e, e ela sente maior prazer naquilo, tá? Então, a falta desse seio muitas vezes deixa ela, a repressão disso atrapalha bastante a criança, né? Então, nessa fase, é uma fase onde a criança precisa de uma atenção maior, ela precisa de muito carinho, de muita atenção, ela chora, ela quer o seio, e quando ela não tem, quando ela recebe, ela morde o seio materno como forma de repressão à mãe, né? Ela arranha o seio da mãe, enfim. E isso, a repressão também, quando a mãe deixa a criança chorando, querendo aquele seio, e ele não vem, isso pode desencadear, né, uma fixação aí, que é que vai criar uma neurose na fase adulta. Não é em todos os casos, tá? Isso é uma possibilidade, tem uma grande possibilidade de acontecer. Por exemplo, a anorexia nervosa, né, se dá muitas vezes aí na fase oral, a bulimia, né? Muitas crianças que são repreendidas nessa fase, elas tendem a chupar mais chicletes na fase adulta, na fase da adolescência, a fumar, né? Muitas vezes o cigarro, a compulsão alimentar, muitas vezes se dá nessa fase também. É muito importante essa fase por causa disso,
porque a repressão, a falta do seio, que é o grande prazer dela, né, ela traz essa situação, né, em alguns casos. Então, é muito importante a gente se atentar e ter um equilíbrio aí nesse período, tá? Uma outra coisa que é muito importante também nessa fase é a fase onde a criança começa a engatinhar, né? E ela ter aquele contato com o chão, ter contato com a areia, com a terra, é muito importante também para ela não ter uma dependência emocional dos pais, ela conseguir se desenvolver, conseguir. Tem pais que seguram muito a criança, prendem ela ali e não deixa, né, a criança se sujar, não deixa a criança conviver com animais, ao ar livre, e ela cresce uma criança insegura. Né? Então, ela fica dependente, muito dependente da mãe, do pai, e ela entende que tudo é muito perigoso, sabe? Ela cresce achando que as coisas são perigosas, que as pessoas são perigosas, né? Que tudo faz mal. Então, aí também desencadeia uma fixação e uma neurose futura, tá bom? Então, na fase oral é isso. Aí eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando. Boa noite, doutora, boa noite. Ok, tudo bem? Vai ouvir sua câmera, não tem problema, tá? O que eu faço para descer? Ok, então é isso, nenhuma pergunta ainda. Nasir, Alguém quer boa perguntar? noite. Boa noite, tudo bem? Acabei de entrar aqui, estava atendendo um paciente, viu? Acabei de Boa chegar noite, aqui na. Adriano. Que bom, seja bem-vindo, muito bem-vindo, ok? Obrigado, Nasir. Posso fazer uma contribuição dessa fase? Claro, por favor. Nessa fase oral, Nasir, a gente tinha combinado de eu trazer uns apontamentos também para agregar aí nesse grupo de estudos, né? Nessa fase oral, seria importante a gente colocar aí que o conflito principal, você deve ter trazido também, né? É o desmame gradual, tanto em quantidade como em duração, né? Das mamadas, né? E também que possíveis geradores de fixação nessa fase seria o desmame precoce ou tardio da mamadeira ou do peito, né? Como, por exemplo, tirar a peito à força também. E outro possível gerador de fixação nessa fase seria a ausência do elemento materno e paterno também, bom? Ok. Tem uma pergunta aqui. A Mayra está fazendo uma pergunta, tá? Obrigada, Adriano, pela contribuição. É isso aí, o equilíbrio, né, entre o desmame gradual para que a criança não perceba e não sinta que ela está sendo ali castrada de uma vez, né? Muito importante. Obrigada, Adriano. Nada. A Mayra está perguntando como podemos identificar a fixação na fase oral em um paciente adulto. Hoje mesmo eu tive uma paciente que veio para mim, bariátrica, e aí eu fui falar com ela a respeito investigar com ela a respeito da fase dela de 0 aos 2 anos, né? E ela teve essa falta aí, ela teve essa falta do seio nessa fase, na fase oral, entendeu? Foi interrompida aos 4 meses, foi interrompida abruptamente, ela não teve um desmame normal, como o Adriano colocou aí para gente. Então, hoje ela é uma paciente bariátrica, né? Lutando para não fazer a bariátrica, inclusive ela conseguiu a cirurgia, mas e ainda ela está tentando não fazer, conseguir resolver essa fase oral para não precisar, entendeu? Com a compulsão alimentar,
Ela me relatou, inclusive, eu perguntei a respeito de quais são os vícios, né, que ela adquiriu. Então, toda essa investigação a gente faz no SET analítico para a gente entender se essa criança teve, se esse adulto teve nessa fase um problema. E ali a gente tentar trazer para ela e ressignificar. Então, o que eu coloquei para ela? Olha, você pode conversar com a sua mãe a respeito do seu nascimento até os 2 anos para você trazer para mim na próxima sessão? Ela falou, claro. Então, ela vai fazer uma investigação com a mãe, 1 hora. Eu falei para ela, a hora que você estiver lá assistindo um filme com a sua mãe, você pergunta e você traz para mim tudo que ela disser, você presta atenção, para a gente ressignificar aquilo e tentar trazer para ela esse equilíbrio agora, na fase adulta, para a gente sanar, tá, essa questão, semana a semana, para ela conseguir encontrar o equilíbrio aí na fase oral dela, tá? Então é isso. Deixa eu ver, tem mais algumas perguntas aqui. Peraí. Nasir, nessa fixação, Ah, eu queria colocar aqui também, é comum, por exemplo, aquele filho que tem uma dependência excessiva da mãe, por exemplo, né? Ou a filha que tem uma dependência excessiva do pai também. Esse é um sinal de fixação, aquela dependência emocional, dependência financeira, é um ah. indício também dessa fixação nessas fases também, tá? A compulsão por compras, né? Essa paciente tem Isso, também. Ela é compulsiva, ela transfere a compulsão de uma coisa para outra, né? Então, é, alguns são compulsivos em compras, outros são compulsivos em alimentação. Aí, quem não é nem em alimentação e nem em compras, às vezes no cigarro, né, no chiclete. Enfim, eu tenho um paciente que ele usa cocaína, né? E eu trato ele, eu intercalei o meu tratamento com uma professora ela mexe só com adicção. E aí, durante esse período, ela me explicou, e eu achei muito interessante isso, que é também na fase oral. Ele depende disso, ele entrou na cocaína porque teve problema nessa fase. Então, ele precisa, né? Ele tem a anorexia nervosa, tá? Ele tem, e ele conseguiu sair da anorexia, da fase da adolescência para a fase adulta, e lá ele começou a usar cocaína, começou a usar anfetamina, algumas coisas, alguns produtos de veterinários, né? E também a cocaína. Então agora ele está saindo, né, desse processo também através da terapia. Então, assim, a terapia é muito importante, né, nesse processo para a gente entender essa fase, todas essas fases, né? Enfim. Necessariamente ela ter uma boa conexão afetiva com a mãe, mas seria isso? É, aqui tem uma pergunta, né? O fato da criança ter amamentado até os 2 anos e meio não quer dizer necessariamente que ela teve uma boa conexão afetiva com a mãe, né? Não é garantia, tá? De que ela teria uma boa relação com a mãe, tá? Mas talvez uma garantia de que ela não vai entrar, né, numa compulsão. Ela vai ter que resolver esses problemas de outra forma, ok? Nasir, nessa parte aí, é bom a Hum, gente lembrar que muito mais do que nutrir apenas com leite materno, tem que se nutrir emocionalmente essa criança, né? sim, Então, com certeza. aquela mãe que não faz ali o handling, né? O holding, que seria esse acolhimento, olhar no olhinho da criança enquanto está amamentando, né? Ficar dialogando com essa criança, dando atenção para ela e não ficar amamentando ali, mexendo no celular, vendo televisão, discutindo com o marido, dando bronca nos irmãozinhos, né? Porque Verdade. senão vai nutrir só a barriguinha e mais não Sim, vai nutrir a alma desse bebezinho, né? sim. Olha, a Amy está falando aqui também, tá? Boa noite, Amy, tudo bem?
E quando a criança se desliga do peito da mãe, sozinha, né? Como seria essa posição em relação a esse tema? Quais efeitos ela poderá obter na fase adulta? Olha, nesse caso é um caso tranquilo, tá? O que vai mudar é o que o Adriano acabou de falar. O que vai mudar é a afetividade, tá? O fato dela largar o peito é porque ela já não se interessa mais, já não é mais ela está fechando aquele ciclo e iniciando o ciclo da fase anal, que é que nós vamos falar agora, tá? Nós vamos passar da fase oral para a fase anal. Tá bom? Então, aí você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Mas aí você entende que ele largou naturalmente, e se a mãe tiver uma afetividade por ela, ela vai ser uma criança mais segura, né? Não vai ser tão dependente, vai ser uma criança mais saudável, um adulto mais saudável, desculpa, tá? É isso. Bom, podemos fechar essa fase, podemos passar para a fase anal? Ok. Ok. Então, a fase anal agora é a fase dos 2 aos 4 anos, tá? Onde a criança muda a libido da boca para a libido do ânus, tá? A zona erógena dela, primária, será através do ânus. Então, nessa fase, ela começa a se desfraldar. A criança, ela vai se desfraldar, ela vai começar a usar a esfíncter dela, né? E a bexiga. Ela vai começar a controlar isso. E ela vai começar a saber que ela pode tanto expulsar o cocô, como segurar esse cocô. Então, aquilo para ela vai ser um marco enorme na vida dela. Vai ser o primeiro produto que ela vai realizar na vida dela. É ali que ela começa a formar as suas faculdades mentais, começa a se conhecer, a entender, né, as coisas nesse período, tá? Então, essa fase é muito interessante também, tá? Porque tem criança que inclusive dá tchauzinho pro cocô no vaso, né? Quando é uma coisa bem saudável, quando a mãe tem aquela paciência, valoriza, é um período que precisa ser valorizada a criança, né? A fase anal. Nossa, que lindo, você conseguiu fazer no vasinho, né? No piniquinho, ou depois no vaso. Então, a criança, ela se sente validada, ela se sente importante, e ela precisa se sentir importante, sabe? Nesse momento. Então, tem mães que têm aquela paciência de falar, dá tchau pro cocô, né? E a criança dá tchau, aí toda vez que vai fazer tem que dar tchau, né? É muito bacana isso aí. E só que na falta disso, quando a mãe não tem paciência, a mãe, o pai, né, a gente, ou cuidadora, a pessoa que está com a criança, quando ela não faz isso, cria aí a fixação, tá? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, nesse momento, nessa ambivalência da criança, ela começa muitas vezes, para chamar a atenção da mãe, ela começa a segurar essas fezes. Ela não quer soltar porque é dela, entendeu? Ela não quer, aí depois ela solta, entende? Então, quando ela consegue fazer esse controle, isso é muito legal. E quando o pai chega e o pai ou a mãe e chega e briga ou fala, ai, que horror, que cocô, que nojento, né? Aquilo a criança se sente triste, ela se sente invalidada naquele momento. E isso faz muito mal para a criança, tá? A valorização disso é importante, né? Para gerar uma autoconfiança, uma autoestima e uma imagem positiva de si mesmo. Você consegue, né, se autoafirmar. E o contrário disso gera lá a sementinha da depressão. É onde é semeado aquela sementinha da depressão, tá? Ela é lançada aí através do complexo de inferioridade. Então, o meu pai ou a minha mãe, ela invalidou o meu produto. É o único produto dele, é o melhor, é o que ele tem. E ele foi invalidado. Então, ali, ele pode se instalar na fixação um complexo de inferioridade. Então, muitas vezes, a criança chega da escola e fala, ai, ninguém gosta de mim,
Ah, o fulano gosta mais do fulano do que de mim, né? Enfim, tudo isso leva a essas neuroses na criança, depois na criança, no adulto. Às vezes, se ele não tratar isso em terapia, leva para a vida. E isso faz muito mal, né, para a criança. Então, assim, a gente precisa conscientizar, né, os pais de fazer isso, de trazer para a criança a importância de não criticar o produto dela, ok? Deixa eu ver as perguntas aqui. Só um minuto. E quando a criança tem nojo do cocô, e porém ele conseguiu já dar tchau para o cocô. Sim, eu nunca vi essa situação, tá? É um período onde a criança começa a entender a higiene, a higienização. Muitas vezes, quando acontece isso que você falou, a criança tem nojo, às vezes ela pode ter uma fixação por limpeza na fase adulta, tá? Pode desenvolver o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e muitas vezes ter mania por limpeza. Então, a gente vai pegar muitos pacientes obsessivos que têm aí alguns hábitos e manias que ele não abre mão, tá? Que para ele ali é uma coisa inegociável, né? Eu sou assim, eu faço assim, então a gente precisa estar preparado também para pegar esse tipo de situação no set analítico. Tá? E aí você vai investigar essa fase aí dos 2 aos 4 anos do seu paciente, trazer isso para ver se ele consegue, se a mãe ou o pai, alguém consegue mostrar, e para a gente também ressignificar essa situação, tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O ressignificar, a pessoa está perguntando aqui, Tatiane, boa noite, Tatiane, tudo bem? Tatiane Rocha. É, Essa neurose é por causa dessa fase. Essa neurose é por causa dessa fase? Sim, às vezes sim, né? Você vai investigar toda a vida da criança e depois a adolescência, se for um adulto, e até chegar na fase adulta e você vai ver em qual fase ela adquiriu, né? Tal neurose que ela está trazendo para o setting, né? Muitas vezes o paciente vem com uma situação e, na verdade, ele tem outra situação para resolver. Então, Tatiane, você vai investigar com ele, você vai trazer ali o seu paciente, e a ressignificação é o quê? É ele vai falar, ele vai ouvir o que ele está falando, né? É uma associação livre, ele vai entender aquilo que na época era o que a mãe tinha para dar, tá? É o que a gente consegue, é o que a mãe conseguia fazer. Então, isso já entra na ressignificação da questão, ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário sobre essa fase? Nascer, nessa Opa! fase, Oi, é legal a gente acentuar tá, que o relacionamento é dual, né? A criança, ela percebe a mãe, né? E agora como um ser à parte, né? Ali na fase oral, a criança, ela vê a mãe como uma extensão dela, tá? Um vínculo simbiótico ali, uma sim, dependência total. bem lembrado. Nessa fase anal já tem esse relacionamento dual, né? E queria acentuar também, pontuar os fatores de geradores de fixação nessa fase. Muito comum nessa fase gerar fixação quando tem insegurança no lar, questão de impaciência da mãe, brigas entre o casal. Estou falando da polaridade aí, né, de impaciência, de brigas, mas até aquela polaridade da ausência, os pais muito brandos, né, muito permissivos também, né. Então, tanto o excesso, criticar muito, repreender a criança, que coisa feia, que porquice, é sujo, cocô, né? A forma que trata essa primeira produção artística, vamos colocar assim, da criança, ou mesmo não dar crédito nenhum, fazer de conta que não vê, sabe? Sim, Tanto uma polaridade de escassez, de não se dar atenção para essa criança, como criticar em excesso, em demasia,
pode ser fator gerador de fixação em todas as fases, inclusive nessa fase também. O ideal aí é o equilíbrio, sempre, né? Em todas as fases da vida, o ideal para a gente é tentar encontrar o equilíbrio, né? Não ser nem muito casto, nem muito bravo e também nem muito permissivo em todas as fases, né? Legal. Então, a Alessandra está perguntando aqui, boa noite, Alessandra. O paciente pode ter fixação em todas as fases? Ou pode ter em mais de uma? Pode sim, claro. Ele pode ter, porque já vem na demanda dos pais. Muitas vezes, se o pai já não tem paciência, se a mãe não tem paciência em dar um mamar, muitas vezes, né, em ter aquele amor e carinho, provavelmente na fase anal ela não vai ter paciência de valorizar, né, o produto da criança. Ela vai trazer mais uma vez essa conduta. Mais uma vez, na fase anal, depois na fase fálica, na fase latente e na fase genital, entendeu? Se ela não mudar de postura, ela vai trazer isso em todas as fases. Então, é bem provável que o paciente tenha, sim, outras fixações, tá? Então, assim, nós adultos, nós somos muito neuróticos, né? Nós temos muitas neuroses aí para tratar. E por isso a terapia. Por isso hoje, né, os consultórios estão aí, né, as agendas, na maioria das vezes, estão muito lotadas. Por quê? Porque as pessoas têm muitas neuroses para tratar hoje e eles estão se conscientizando disso. A mídia está trazendo que a terapia é vida, que a gente precisa entender para nos conhecer e ressignificar a nossa vida. Então, é isso. Ok, por nada, Alessandra. Obrigada. Bom, podemos passar para a próxima fase. Macir, Oi. tem uma pergunta que vale 1 milhão. Eu vou falar que é uma Ah, brincadeira, né? Tem a pergunta de 1 milhão que eu aprendi com um mestre chamado Dr. Rudolf Lacerda. eu conheço. Pois é, ele tem uma pergunta de 1 milhão que ele faz que é o seguinte: vocês sabem me dizer, alguém aí, qual que é a época correta de fazer o defraude? Alguém quer falar? Qual é a melhor época para fazer o O desfraude? desfraude da criança. Ok? Essa eu aprendi com o mestre, né? Alguém quer responder aí? Vou Ou dar no crédito ao chat, mestre. ou no próprio áudio. Vamos lá, gente, não tem vergonha, vamos falar. Aqui está todo mundo aprendendo. Ó, pessoal, essa é a pergunta do 1 milhão, hein? Foi o mestre que me ensinou, então eu vou Vai. compartilhar com vocês. R$ 1 milhão vale aqui. Ok? É, A Luciana não sabe. Tudo bem, Luciana? olha, é de Tudo um bem, não milhão tem então essa, hein? problema. Perdeu 1 milhão, tá? Olha, a Amy fala que ela acredita que é quando a criança está pronta. Perfeito, é isso mesmo. Ah, e quando a criança está pronta? Quando Essa ela é que é a consegue pergunta do pular milhão. e quando ela começa a andar, sim, quando ela começa a andar, a partir de 1 ano. Interessante. Olha, Muito bom. um Olha milhão só, para Nassir. cada. Geralmente, segundo a pedagogia, é quando a criança começa a pular, tirando os 2 pezinhos do chão. Que essa Ah, habilidade, o ela Gilberto coincide, acertou, então, 1 milhão para ele. é, É ela quando a criança coincide com o consegue pular com controle os dois do, pezinhos. é, com o controle dos esfíncter. Essa habilidade coincide com o controle dos esfíncter. E quando ela consegue, aprende a usar o pinico. Isso, Quando ela olha se só. sente segura para isso. Ok, Tudo boa. bem, Muito bem. É isso, gente. Interessante. Obrigada, Adriana. nada. Então, vamos agora para a fase fálica. Fase fálica é a partir dos 4, em média, tá, gente? Aqui não tem uma fase certinha, exata, mas em torno dos 3, 4 anos aí, a criança começa a entrar na fase fálica, onde ela direciona a sua libido para a região genital, né? Onde ela começa a entender que o menino tem o falo, né? Por isso a fase fálica, né? O pênis da criança, na psicanálise a gente chama de falo, para quem não, né? Acho que nem todos aqui são psicanalistas, nem estudantes ainda,
Então, vale lembrar isso. Então, por isso a fase fálica. A criança, ela se dá conta que o menino tem, né, o falo e a menina não tem. E eles acreditam que foi arrancado da menina, de alguma forma, por uma questão de punição. E aí aí entram as teorias sexuais infantis, tá? Que, que é nessa época que entra o complexo de castração. Eles têm um complexo de castração. Eles imaginam que, em forma de punição, o pai arrancou o pênis da menina, tá? Então, ela não tem pênis por conta disso, mas todos nascem com um, tá? Então, nesse período, surge aí o complexo de Édipo, no qual o menino passa a ter uma atração muito grande pela mãe, e competindo com o pai, e a menina passa a ser a princesa do pai, né? A namorada do pai, ela passa a amar mais esse pai e ter uma rivalidade com a mãe, né? Nós chamamos disso de complexo de Electra, tá? Então ela começa a rivalizar com essa mãe, ok? Então, essa fase é uma fase muito importante, porque é onde a criança está formando a sua personalidade, tá? Onde ali ela começa a formar a sua personalidade, e depois, lá para os 7, 8 anos, que essa personalidade estiver formada, ali a gente não consegue mexer mais. Tá bom? Então, é muito importante nessa fase o comportamento dos pais diante da criança, o comportamento do casal, da família, né? É ali que ela vai adquirir toda a cultura da família. É uma família que briga, que fala palavrão, né, que tem violência física, vai trazer muitos danos, né? Muitas neuroses para a criança na fase adulta. Tá? Então, às vezes os pais, eles colocam muito medo na criança nessa fase, né? A criança acredita ali, se você... É uma fase que ele começa a colocar a mão, né, nas partes íntimas para conhecer, para entender, e percebe que é gostoso, né, pôr a mão ali. E muitas vezes os pais brigam, tira a mão daí, né, que senão eu vou cortar, tira a mão daí que Deus castiga. Isso gera na criança, quando ela cresce acreditando que o Deus é um Deus punitivo, é um Deus que maltrata se você não fizer corretamente o que ele quer, né? Então você vem com uma imagem totalmente distorcida. Então, muito importante a gente se atentar nessa fase a respeito disso. Tá? E quais as neuroses nessa fase? Eles trazem muitas neuroses, né, importantes, né, que é o desvio da sexualidade, caso esse édipo não seja cortado de forma correta. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Ele traz também uma falta de referência de família, se é uma família disfuncional, uma família que não acolhe, não traz, né, as coisas corretas, ele vai trazer insegurança, fobias, medos exagerados, né? E dúvida sobre tudo e sobre todos, ok? Então, um tempo, assim, muito sério para você trabalhar com a criança, né? Só que o Édipo é um complexo do qual nenhuma criança escapa, tá? Então, nessa fase, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu acho que vocês já conhecem a lenda do Édipo, né? Não vou falar aqui, porque vai ficar muito longo, muito extenso. A lenda onde o filho mata o pai, se casa com a mãe, né? É uma lenda da mitologia grega. E eu não sei se todos conhecem, qualquer coisa, se quiser perguntar, eu posso contar a respeito, não tem problema, tá? E se a criança não for castrada, ela terá dificuldade de amadurecimento na fase adulta, dependência emocional pela mãe, o menino, né, pela mãe, no Édipo, e a menina pela Electra no pai. Tá? No caso do filho homem, é o complexo de Édipo. E terá dificuldade, né, nos seus relacionamentos afetivos acerca disso. Ele pode ser um adulto
imaturo. Ele pode, quando se casar, por exemplo, ele pode precisar da afirmação da mãe para tudo. Querer falar com a mãe diariamente, no telefone, né? Ele está casado com a esposa, mas a principal pessoa para ele ainda é a mãe. Ele não consegue se desprender quando não é quebrado corretamente o Édipo, tá? Ele admira a mãe exageradamente, né? Coloca ela como prioridade diante da esposa. Então, tudo isso faz muito mal para esse adulto, se ele não for castrado de forma correta nessa fase, né? Que é a fase do Édipo, tá? Ele tem que pedir conselho da mãe, consentimento dela para alguma coisa, às vezes algo que ele precisa resolver com a esposa, né? A compra de um carro, e tantas outras coisas que ele precisa fazer, que é importante para o casal, para a família, para os filhos, mas não, ele procura lá a aprovação da mãe, né? Eu preciso disso, mãe, o que que você acha? E se a mãe disser não faz, ele não faz. Então, isso traz muitos danos para a família, para o casal, porque a esposa não aceita ser segundo plano dele. É, E assim, ele também pode ter uma dependência econômica financeira em relação à mãe ali. A mãe pode ter uma dependência econômica nele também, a mãe também precisar estar ali sempre. Isso vem da disfunção emocional, tá? Existe uma dívida emocional aí entre essa mãe e esse filho. Às vezes o filho não quebrou esse Édipo, e às vezes a mãe não permitiu, também, muitas vezes, tá? Então, a relação desse casal, ela não se concretiza corretamente, tá? Ele pode ter dificuldade, nas questões sexuais com a esposa, ele pode, por quê? Ele vai buscar a mãe, se ele não tem esse Édipo rompido, ele vai buscar essa mãe para se casar com alguém parecido. Então, ele vai buscar a figura da mãe em alguém. E quando ele encontra, ele se casa. E aí, essa companheira, é muito difícil para ele ser amante dela, né? E que ela seja amante, esposa dele, porque ele tem ali a figura da mãe, né? Em alguns casos também, tem alguns homens que procuram mulheres mais velhas para se casar, mais velhas que eles, né? Tem também, tá um pouco relacionado aí nisso, tá? Então, essa dificuldade de amadurecimento psicológico gera vários conflitos na vida adulta. Ele não consegue ganhar dinheiro, ele não consegue ter né, uma vida segura de si, ele não consegue ser o provedor dentro da família por causa dessa intervenção, tá? Então, através disso, ele tem uma dificuldade de alcançar os seus próprios objetivos de vida, né? Então, eu tenho aqui, hoje tenho alguns casos, e eu estou tratando esses casos, até pedir permissão para falar um pouco a respeito. Eu tenho um caso onde a esposa, ela é casada já há um bom tempo, e ela vem lutando com essa questão, né? Ela veio para terapia porque ela estava se sentindo muito sozinha, muito vazia, né? Essa era o principal, a queixa principal dela na anamnese, quando eu fiz a anamnese. E no desenrolar das sessões, eu fui vendo que ela estava com essa questão. E ela veio trazendo que ela se sentia muito sozinha, que isso, que aquilo, que o marido, né? O marido trabalha no comércio, então ele folga uma vez por semana, muitas vezes no meio da semana, e um domingo ali no mês. E esse dia ele tira para passar com a mãe. Então ela não trabalha fora, depende economicamente dele, e aí fica muito mais difícil dela conseguir resolver essa questão. E ele sai de manhã para casa da mãe, porque ele precisa ajudar essa mãe, né? Levar a mãe no supermercado, pagar as contas. Então, assim, isso acaba trazendo para ela uma frustração muito grande, que ela espera a semana toda para estar com esse marido, e o marido valoriza muito essa mãe, sabe? Então, agora, até no dia dos namorados, ele levantou de manhã e falou assim: vou tomar café com a minha mãe, porque hoje é dia dos namorados. Então, inconscientemente, gente,
esse homem está casado com essa mãe até hoje. Isso é muito sério, sabe? Eu vou tomar café com a minha mãe, ela ficou em casa. Ele não convidou ela, ele não, sabe? É o momento dele convidar a esposa, né? Vamos sair para tomar um café, para almoçar, enfim. E aí, quando ele voltou, ele trouxe uma flor para ela, mas aí ela já estava bem magoada, né? Já voltou lá depois do almoço. Então, isso trouxe uma dor muito grande, né, para essa esposa. Então, é bem complicado. E depois a gente vai falar sobre a resolução disso, tá? Mais para o final. Tem outro caso também, que não é casado, eles são namorados, e a namorada se parece muito com a mãe, né? Ele buscou a mãe mesmo na namorada. Eles são muito parecidas, e a mesma coisa. Foi comprar um carro, levou a mãe, e ela tinha falado como seria, e a mãe escolheu o carro, ele trouxe o carro que a mãe queria, isso gerou muita briga, né? Compra alguma coisa, tem que esconder que gastou esse valor da mãe, apesar de ser autônomo, ter o próprio trabalho, ter a própria vida, mas ele não consegue mandar no próprio salário, no próprio dinheiro. Então, assim, essa namorada vem também trazendo isso para terapia, muito preocupada, né, com a situação, porque vai se casar, se amam, se gostam, mas ela já entendeu essa fraqueza nesse noivo dela aí, nesse namorado. Então, também vamos falar sobre isso um pouquinho no final, tá bom? Bom, não sei se eu falei tudo sobre o Édipo, é tanta coisa. É um assunto bem extenso, muito gostoso, né, de falar, e eu não tenho certeza se eu falei. Eu falei dele mal resolvido, falei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Como fazer uma elaboração com o paciente para mudar essa questão do complexo de Édipo com a mãe, né? O complexo com a mãe, essa paixão dele com a mãe. Olha, esse paciente ele só vai elaborar isso na dor, tá? Às vezes na dor, às vezes no amor, claro, mas na maioria das vezes na dor. Se ele for ali angustiado para fazer isso, ele precisa ser angustiado, tá? Ele precisa entender que aquilo está fazendo mal para ele, para a família, está fazendo mal para a esposa, para os filhos, e para ele conseguir mudar o seu comportamento. É uma questão emocional e comportamental. Ele precisa mudar as suas emoções, tá? Entender por que que ele ficou preso emocionalmente nessa mãe e, e mudar o seu comportamento com a sua esposa, e a partir daí ver as coisas de forma diferente. E na terapia a gente precisa trazer tudo isso, né? Essa angústia para eles. Alessandra, esse não permitir da mãe tem a ver com alienação parental? Não, Alessandra, não uma alienação parental, porque ela tem a ver com o amor supremo da mãe, um amor doentio, né? Um amor que não é saudável. Ela quer esse filho só para ela, entendeu? Então ela já segura, ela já compete com esse pai, ela já compete com as pessoas, a atenção e o amor desse filho. E o filho, para ele também, entendeu? Então isso não entra, na minha concepção, isso não entra como alienação parental, tá? Porque em alguns casos o pai até tenta castrar, mas a mãe não deixa. Real, verdade. Principalmente quando os pais são separados. Verdade, quando os pais são separados, mais difícil, né? Porque aí os pais já competem entre eles pelo amor dos filhos, e, e aí fica muito mais difícil de castrar essa criança, né? É verdade. Mas consegue, tá? Tem que, na terapia, dá certo. Ele consegue fazer, ok? Talvez a angústia maior. Fábio, tudo bem, Fábio? Ah, que legal. Talvez a angústia maior seja confrontar a mãe e não saber reagir às emoções dela, né? O duro é trazer essa mãe para a terapia, tá bem? Tem que
fazer o seu paciente entender isso e angustiar essa mãe. A não ser que ela esteja na terapia. Aí nós conseguimos angustiar ela. Né? Foi isso que eu entendi. Essa pergunta é isso mesmo, né, Fábio? Ok. Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone? Falar? Pode falar. Obrigada, Fábio. Ah, perfeito. Nassir, eu queria acrescentar Tá, nessa fase, né, na fase fálica. tá. Então, agora o relacionamento ele é trial, ou seja, a criança, né, percebe a mãe e também agora o pai também, que é o que você trouxe do complexo de Édipo, né? Sim, E esse complexo de Édipo aí que vai do quarto ao sexto ano, aproximadamente, né? Mas tem uma idade aí média para realmente ter um prazo máximo para ele para ocorrer essa dissolução, que é até mais ou menos os 10 anos, para que resolva essa entendi. questão. E o bom desenvolvimento dessa fase vai construir o superego, né? E é comum nessa fase uma curiosidade pelos genitais, né? E essa diferenciação aí do menino se vestir de super-herói, a menina de heroína, a menina começar a Sim, usar os sapatinhos da mãe, as roupas da mãe, queria ter a profissão da mãe, o menino queria ter a profissão do pai. sim. Então, essa identificação, né? Sim, eu até coloquei isso no slide, né? Eu acabei não Bacana. falando, porque tanta coisa, eu acho que eu fui. Acabei indo um pouco Problema. mais rápido. Ai, obrigada por lembrar, Adriano. Quer falar mais alguma Imagina, coisa? vamos agregando. Vamos agregando. É isso aí. E aqui uma pergunta da Ana Paula. Muito, muito importante essa pergunta, Ana Paula. Existe o contrário nessa situação? Sim, ou seja, a mãe se apaixonar pela mãe, a menina se apaixonar pela mãe e o menino se apaixonar pelo pai. Sim, existe sim, e nós chamamos isso de Édipo invertido. Tá? Tem alguém com o áudio aberto? Hum, hum. Quanto tempo, professor? Pode tudo ligar aqui, ó. O áudio. Você vai desligar? Vai, pode não vazar. Mas aí o Adriano não vai falar? Então, existe aí o Édipo invertido, tá? Que é onde a menina se apaixona pela mãe e o menino se apaixona pelo pai, né? Então, essa possibilidade existe sim. Ela é menor, tá? Mas ela existe, ela está aí também para isso, ok? Essa pergunta me fez lembrar uma outra situação que eu queria falar. Deixa eu só voltar na pergunta aqui, gente, só um minutinho, tá? Tá, a menina tá ligada na mãe, tá fixada, né? Ela adquire essa neurose aí na fase adulta. Sim, sim, pode acontecer. Principalmente quando às vezes o casal é separado, a menina se liga, fica muito em casa com a mãe, né? E vice-versa. Então, pode acontecer sim. E essa retenção também, né, de sentimentos, quando acontece, a gente percebe logo isso na terapia também, tá? O paciente ele traz isso. Ah, como que é a sua relação com a sua mãe? Ah, minha relação com a minha mãe é ótima, isso, é que minha mãe é maravilhosa, né? Meu pai é maravilhoso. Então, a gente vai investigar quanto é maravilhoso esse pai, quanto é maravilhoso essa mãe, né? O que que acontece aí que há um desequilíbrio? Tem que ver se existe o desequilíbrio ou se é realmente um amor saudável, né? Que tudo em excesso acaba sendo ruim, tá? E quando a criança começa a se vestir de menina, o menino, no caso, se vestir de menina,
Sim, ele está trazendo a figura da mãe aí, ele está nessa fase, provavelmente nessa idade, então ele está querendo imitar essa mãe, tá, José? José Carlos, né? Tudo bem? Ele está querendo imitar essa mãe, ele está ali apaixonado, né? Rivalizando com esse pai, tá nessa fase, ok? É, Obrigada, eu agradeço. Pergunta? Ok, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Boa noite, eu tenho. Posso? Ah, Posso? por favor, quem está falando? É Tatiane. Tudo bem, Tatiane? Ah, que Tudo barato. bem? Legal. Vamos lá. É, a minha dúvida, eu já fiz até essa pergunta, mas não ficou um pouco clara. De Tá. como a gente fazer a elaboração com o paciente, Hum. é, e como que a gente percebe essa questão. A gente percebe, né, na terapia, que essas questões do complexo de Édipo, mas como que eu trago essa elaboração para o paciente? Como que né, a gente consegue mudar alguma coisa nesse sentido? E eu também tenho uma dúvida com as questões de sintomas dessas fases, né? Quais são os sintomas na fase adulta, no caso, dessas três fases que tem? Qual que é a primeira pergunta? Primeiro, A primeira pergunta é como fazer a elaboração sobre o complexo de Édipo com o paciente. vamos fazer a Como eu falei, elaboração. é, Tá. Então, o paciente que vai vir para você é o paciente que está com o édipo mal resolvido, ou é a esposa que está reclamando desse marido mal resolvido? Eu precisava entender no seu setting. no caso, é a mesmo, é a paciente, né? A esposa que está muito triste porque ela é segunda opção do marido, a mãe é a primeira opção. Não, no caso não, eu percebi, né, no caso no set, que no caso das demandas, ela é solteira, né? Ah, ela é E solteira. pelo. É, isso. E eu percebi numa das terapias essa fala, e eu percebi o complexo de Édipo na questão Nela. do pai, dela com o pai, Ah, né? era o complexo de Electra, é uma mulher. Né? Isso, Isso, na questão com então. o pai e com a mãe também. Por ela ter crescido num lar disfuncional, de muitas brigas e agressividade, ela criou um amor, assim, imenso pelo Genuíno pai, pelo né? pai. Tá, ela Isso. criou um amor platônico pelo pai e ela tem uma certa rivalidade com a mãe. Porém, ela ama essa mãe, tá? O amor da mãe com a filha é muito forte. E a mãe pode fazer o que Sim. for. Então, essa moça, ela tá sofrendo muito, né? Uhum. Mesmo ela falando, ai, que se magoa com a mãe, que não, isso, não gosto da minha mãe. Na verdade, ela está tentando ali camuflar um sentimento, colocar ali um sentimento que não existe. O amor pela mãe é muito grande, ok? O Abel levantou a mão. Vou só terminar de responder essa questão, Abel, eu já falo com você, tá bom? Então, como que você percebeu que ela tem essa fixação, né? Essa neurose pelo pai, essa, esse amor genuíno por ele, ok? Então, o que que Isso. você precisa? Você precisa trazer tudo isso, né, na sessão de terapia, a valorização, né, ela entender por que que essa mãe, o que que essa mãe trouxe para ela. Por exemplo, o que que ela trouxe para você dessa mãe? Então, ela vai trazer as questões. Ai, minha mãe fez isso quando era criança, ela largou do meu pai não tinha culpa, enfim. Ela vai contar, eu não sei qual é a história, né, deles. Mas ali, o que que você precisa fazer? Ela incluir essa mãe na vida dela, sabe? Ela olhar para essa mãe e entender as limitações da mãe, sabe? Porque através, ela tem que olhar de forma diferente. Ela tem que entender de forma diferente como que essa mãe vive. O que que os pais dessa mãe entregou para ela? O que que os avós dessa jovem entregou para a mãe dela ter tido esse tipo de comportamento dentro de casa, com ela e com o pai.
entendeu? E através da mudança de olhar dela, ela vai começar a ressignificar essa situação, tá? Ela vai começar a entender que a mãe não tinha para dar o que ela queria. Muitas vezes amor, atenção, carinho, paciência, tudo aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Então, essa Uhum. mãe, essa jovem, ela vai passar a dividir esse amor, a somar esse amor entre pai e mãe, equilibrar ali, sabe? Entender que o pai também, porque tudo, gente, é equilíbrio, não tem o que fazer. E ver também que esse pai não é um pai perfeito, ele é um pai que ama, que se dedicou, né, de certa forma, mas que ele tem ali o papel de pai e o papel de homem, né? Ele tem dois papéis. Então, eu sempre gosto de falar para o meu paciente, o seu pai, às vezes a pessoa traz que o pai isso, aquilo. Então, a gente coloca sempre para o paciente, esse pai, ele é um pai e ele é um homem ao mesmo tempo. Então, isso você vai trazer tudo isso, sessão a sessão, e você vai conseguir trabalhar com ela, e ela que tem que mudar a forma de ver e a forma de se comportar com essa mãe e com esse pai. E se for uma questão de permissão, ela tem que cortar essa permissão também. Eu não sei qual é o caso, né? Eu estou falando às cegas, tá? Porque Tá bom, não é tá o meu ótimo. paciente. Mas o que eu quero explicar é que se for uma questão de uma mãe punitiva, uma mãe que é folgada, enfim, ela tem também você tem que ajudar ela a dar limites para essa situação, para que essa mãe passe a respeitar essa filha como filha, para essa filha conseguir olhar para essa mãe e amar essa mãe. Então é um processo aí bem demorado para você elaborar, mas é muito gostoso, tá? E assim, vale super a pena você investir naquilo e semana a semana essa jovem ela vai se libertando de tudo aquilo. É muito, muito, muito interessante, ok? Ok, Respondi sua obrigada. pergunta. Nada, Respondeu. imagina. Abel quer falar? Pode falar, Abel. Olá, professora. Tudo Tudo bem, hein? bem? Muito prazer. Tudo bem, viu? Prazer é meu. Olha só, uma pergunta na primeira fase, a fase oral. Ah, Saiu uma estatística que eu achei meio interessante, que no Brasil está igual aos Estados Unidos. A última estatística deu que quase 70% da população está acima do peso. certo. E assim, claro que tem família que é genética e tudo, mas acho que a maioria é falta de autocontrole na alimentação e na bebida também. Tipo, Sim, come muito, mais que o normal, bebida, vai tomar cerveja, tomar uma caixa, né? Então, exatamente. assim, poderia dizer que essas pessoas que estão obesas, devido à alimentação, está com problema na fase oral também. Sim, pode ser, né? Tudo tem aí Aham. uma investigação, né? Precisa ser investigado de forma correta, precisa trazer no setting, a gente costuma trazer todas as outras fases, né? Desde o nascimento, desde a infância. Eu não sei, eu trabalho de uma forma. Eu começo com a psicoterapia breve, primeiro, porque quando o paciente procura a gente ele já vem com incêndio, né? Eu falo assim, que o paciente, ele busca terapia muitas vezes, não é todos os casos, mas muitas vezes ele já está ali no limite. Então, a gente faz uma psicoterapia breve primeiro, vê o que ele tem de mais importante, e depois a gente vai investigar a fase da infância desse paciente. Depois, nas outras sessões, né, a gente vem trazendo essa infância para entender as neuroses dele, quais são as neuroses, né? Por que ele está trazendo, por que ele está vivendo aquela situação. Então, você falou uma realidade, né? O Brasil está obeso por vários motivos. Falta de orientação alimentar, né? Excesso, muitos excessos, vazio existencial, muitas pessoas vazias, muitas pessoas descartáveis, com sentimentos descartáveis, querendo prazeres muito rápidos. Então, eles vão buscar o prazer aonde? Na bebida, no celular, né? A dopamina rápida que a gente fala. Então, quando o paciente vem para a gente, às vezes
fora de peso ou com uma questão depressiva, uma questão de ansiedade, o que que a gente faz? Buscar todo esse, entender todo esse contexto e levar esse paciente, incentivar ele a entrar numa academia, fazer um exercício, praticar um esporte, ler um livro de autoconhecimento, de autoajuda, sabe? Se autoconhecer para se autocontrolar, né? Ter um autocontrole das suas próprias emoções, muitas vezes, dependendo do caso, né? Estou falando aqui, mas cada caso é um caso. Então, nessa fase, você falou da fase oral? Sim, pode ser sim. Pode ser que ele esteja preso ali nessa fase, ok? Entendido, obrigado. Entendeu? Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, tudo bem? Para entender o padrão de relacionamento. Uhum. Exatamente, porque ela está solteira. Talvez ela também precise entender que o padrão de relacionamento que ela busca na vida amorosa, porque ela está solteira. E quando ela se relacionou com o rapaz, muito bem, Fábio, interessante. É isso, porque ela está projetando um pai e por aí. Ai, obrigada, Fábio. Muito obrigada aí pela ajuda aí da resposta. Muito bem lembrado isso. Bacana. Ok, mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Quem quer abrir o áudio? Olá, professora, sou Rosilei. Tudo bem, Rosinei? Prazer. Tudo bem? Prazer é meu, professora. É uma curiosidade, foi falado bastante da angústia, né? Angustiar o paciente. Certo. Qual a melhor fala para angustiar este paciente? Porque às vezes eu fico meio com dúvida. O que que eu poderia angustiar? Me dá assim um certo, acho que é porque eu ainda estou no processo de aprendizado e tudo mais, né? Então, às vezes eu fico, mas o que que eu falo para angustiar? Qual a palavra correta para angustiar no meio É, desse contexto aí de hoje? tá. Então, geralmente o paciente ele vem com uma pergunta para você ali. Ele vem cheio de questões, né? E você já entendeu que ele precisa ser angustiado naquela questão. Então, quando ele faz a pergunta, você devolve para ele, já trazendo para ele a angústia. Você devolve a pergunta, faz ele pensar naquilo, ok? E ali você angustia ele, você confronta ele de forma bem sutil. No devolver, então. No devolver a pergunta é a forma de angustiar. Seria isso, então? Isso, você devolve a pergunta e eu não sei, bom, não sei ali qual é o contexto, mas, por exemplo, vamos lá. Eu briguei com meu namorado porque eu queria ver o celular dele, ele não deixou e tal, então você vai angustiar ela. Por que essa conduta, né? Geralmente, vamos lá, vamos falar de uma namorada com histeria, não sei se seria o caso. Então ali ela traz que ela faz escândalo, né? Então você tem que angustiar ela para ela mudar esse comportamento. Então como que você vai fazer isso? O que te faz? O que te traz esse comportamento? Entendeu? Você se sente bem se comportando dessa forma? Você acha que você vai resolver a questão dessa forma? Então você vai fazendo perguntas, angustiando ela. Muitas vezes, tá, o paciente não aguenta. Muitas vezes o paciente sai da terapia, dá uma desculpa, não volta. Dependendo do grau de angústia. Então, às vezes você pode angustiar mais devagar, às vezes se é algo que você vê que você precisa ser mais agressivo, sempre com muito carinho, né? Eu gosto de angustiar meu paciente com muito carinho, falando ali e tentando trazer para ele uma reflexão de si mesmo, olhando para dentro de si e vendo que aquilo não foi legal, né? Por que que eu tenho Uhum. que fazer um barraco, discutir, porque ele olhou para alguém, né? Enfim, uma pessoa histérica, ela faz isso no ambiente público, ela começa a discutir ali mesmo, não espera chegar em casa para conversar com o marido, com o namorado. Então, você vai angustiar ela dessa forma. O que você ganhou chamando a atenção dele ali na frente de todos, né? Você acha que você consegue resolver essa questão com o seu namorado? Ou você está perdendo? Você acha que você vai perder esse namorado? Perder o respeito desse namorado, desse marido? Enfim, da pessoa que ela está Uhum. discutindo, entendeu? Então, ali ela vai começar a elaborar.
sabe? Ela vai Entendi. elaborar aquela situação e aquilo vai trazer para ela, né, um choque. Entendeu? E ela vai sair da terapia ali muito pensativa. Muitas vezes o paciente manda mensagem para a gente: Nossa, eu estou pensativa, eu estou ansiosa, fiquei ansiosa depois da Aham, sessão, né? sim, Porque você mexeu ali na ferida dele, tá bom? sim. Tá certo. Muito obrigada. Tirou minha dúvida. Valeu muito. Muito obrigada, de Tá coração. certo, agradeço também. Ok? Obrigada. Vamos lá, mais alguém? Tempo? Doutora, sou eu, Alessandra. Oi? Eu queria perguntar se, nesse manejo aí que a Roseli propôs, se você repetisse, pedisse para a paciente repetir o que ela disse, até ela se ouvir e você questionar se essa atitude dela está correta, não seria um jeito de angustiar esse paciente? Nossa, eu não consegui te ouvir. Você pode falar um pouquinho mais alto? Desculpa. Melhorou? Melhorou. Se você pedir para o paciente repetir o que ela disse, no caso Certo. aí que você deu como exemplo, fazer um escândalo na rua, pedir Sim. para ela repetir o relato até ela se escutar, e você perguntar a ela se ela acha que essa atitude é correta, Hum. é um meio de angustiar ela. Sim, é um meio de angustiar ela. Você vai perguntar: é correto? Foi legal isso que você fez? Você teve êxito nisso? Né? Você vai Seria fazer o um seu bom namorado manejo te. Ah, você pedir para ela repetir, seria um bom manejo? você pedir para ela repetir? Talvez sim, porque aí ela vai trazer aquela discussão, né, para o set. Ela vai trazer e Escutar também, né? vai ouvir o que ela fez, vai ouvir o que ela está falando, né, que ela fez, e realmente isso pode trazer ali para ela uma elaboração também, tá? Com certeza. Bem lembrado. Ok? Obrigada. Nada. Ok, mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Ok, então vamos para o próximo passo, ok? O nosso estudo aqui. Eu trouxe aqui um Édipo Mal Resolvido. Eu não sei se alguém assistiu esse filme, Lua de Mel com a Minha Mãe. Tem alguém aqui que assistiu, quer falar? Muito bacana. Esse traz um Édipo Mal Resolvido, esse filme. Muito legal. Ninguém assistiu, ninguém viu. Esse filme ele relata o seguinte, tá? O rapaz ele é deixado no altar na hora do casamento. A moça foge com o rapaz, com outro rapaz, no altar. E ele tinha comprado uma viagem de lua de mel e tinha que ser com a esposa essa viagem. E ele não quis perder. Ela fugiu com outra pessoa na igreja. E ele não queria perder, né, esse, esse pacote de viagem, e a mãe quis ir com ele. E ele falou não, a princípio ele ficou bravo, né, mas ali existia um caso de amor entre ele e a mãe, um caso de amor genuíno, né, mas existia um caso de amor. E eles acabaram viajando juntos, e lá ela teve que se passar como esposa. Isso para ela gerou muito prazer, e ele muito incomodado com isso, e ela muito feliz, né? E no desfecho é muito interessante o desfecho desse filme. Quem puder assistir, quem não tiver assistido ainda e puder assistir, é muito legal. E vocês vão reportar tudo que a gente tem falado aqui hoje, né? Vocês vão conseguir entender ali um Édipo bem mal resolvido ali, tá? E até que no final eles conversam, é muito interessante. Não vou falar até o final, porque acho que quase ninguém assistiu, né? Pelo jeito que eu estou vendo aqui. Ok? Assistiu, Adriana, esse filme? Sim, maravilhoso, viu? Você Recomendo assistiu? demais. Perdão. Recomendo demais, viu? Maravilhoso É, o filme. Esse filme eu sim. fiquei sabendo dele através da Adriana Moraes, a O Morango, né, da Morango, Constelação. né? Ela E falou, é uma foi ela que me comédia, passou.
é uma comédia que vai ilustrar muito bem essa questão do complexo de Édipo. Vai condensar tudo que a gente está falando aqui hoje. Sim, entendi. Então fica uma indicação de filme aí para vocês. Tá ok? Vamos para o próximo. Então, a solução, né? Qual que é a solução? Quando o Édipo fica mal resolvido e o filho casa e permanece nessa simbiose com a mãe, né? Fazer ele reconhecer o problema, tá, gente? O paciente ele precisa reconhecer esse problema, reconhecer que ele tem que cortar essa simbiose com a mãe, quebrar, e a menina com o pai, né? Parar de reportar isso para dentro de casa, e através disso ele vai ser muito feliz com a esposa, com a família e com a mãe também, né? Que passa a tira a dependência emocional que ele tem na mãe e, né? Retira ali, ressignifica para ele conseguir ser feliz com a família dele, né? Que a primeira família dele tem que ser a esposa, tá? E ele precisa entender que ele tem que soltar o modo infantil. Então, o que acontece? Muitas vezes ele não quer, porque é confortável ser criança, né? Às vezes o cara tem 30, 40 anos, a moça às vezes também é a mesma coisa, tem 30, 40 anos e eles não querem soltar esse modo infantil, né? O contrário disso também gera uma mulher, eu acabei esquecendo de falar lá atrás, eu vou só fazer um comentário aqui, mulheres muito fortes, tá? Mulheres que são provedoras, que fazem o papel do homem, também atrapalha bastante aí nessa questão, ok? Aí a gente entra na fase da latência, ok? Que é a fase ali dos 8 aos 12 anos, a partir depois que fecha a fase fálica, a gente entra na fase da latência, tá? É onde a libido, ela fica adormecida, tem um adormecimento, e nessa fase, o que a criança faz? Ela muda suas energias para outras coisas, né? Para as amizades, ela muda para a música, ela muda para várias outras coisas, e ela esquece um pouco, né? Essa questão, fica adormecido ali, essa libido, e onde ela vai reportar depois na fase genital, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa na fase da latência? Ok, então vamos para a fase genital, tá? Na fase genital já é a fase, a gente fala que é a fase para a vida, né? Para a vida toda, a partir daí dos 12, 13 anos, que ele vai desabrochar a sexualidade. Onde ele vai começar, né, a se conhecer melhor sexualmente, a se entender, e a partir daí seguir a vida dele. É a fase onde ele descobre a masturbação, né, enfim, toda a sexualidade feminina, masculina, e onde ele segue com a vida dele aí para frente, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa fase também, ou alguma outra fase que eu não falei? Pode perguntar, fica à vontade, tá, gente? E eu trouxe aqui uma pergunta, né, para vocês, e se alguém puder responder, eu agradeço, né? A gente pode interagir. Vocês acham que os pais estão dando o seu melhor, né, na educação dos seus filhos hoje, na atualidade? O que vocês acham que está faltando aí para fechar para a gente ter mais filhos mais saudáveis, ter um futuro melhor aí? Eu acredito, professora, que ainda está faltando os limites. Os pais ainda não estão dando os limites corretamente. Concordo plenamente com você, né? Os pais estão tendo medo dos filhos, medo, tá? Eu atendo criança, eu sou pós-graduada em psicologia infantil e assim, eu trato a criança, muitas vezes eu preciso trazer a mãe ou o pai para a terapia,
Porque e aí quando eu trago, a mãe fala, mas eu não posso falar isso para ele, eu não posso fazer isso, entende? Então você vê o pavor dos pais em, em dar limite para essa criança, medo de perder o amor do filho. A gente não perde o amor do filho, gente. A gente não perde o amor do filho, é amor, é amor para sempre, sabe? É um amor incondicional. O limite, ele é uma forma de amor também, tá? Ele é um ato de amor, você dá limite, você deixar a criança o tempo todo no celular, tomar banho a hora que ele quer, comer a hora que ele quer, o que quer, né? Não exigir que a criança come ali 2, 3 frutas no dia, porcionada, uma alimentação mais saudável, uma atividade física. Não olhar a sua lição, dependendo da idade, né? Tem idade que não é necessário, mas tudo isso é um ato de amor. A criança se sente valorizada, amada, ela reclama, ela não quer, mas aquilo caracteriza no inconsciente dela que ela está sendo cuidada e amada. Então é importante a gente dar esse limite para os nossos filhos, tá? E a gente trazer isso para o set analítico para o nosso paciente também é muito importante, ok? Mais alguém? Ok, falta limite, concordo. Sim, eu também concordo. Muito bom, muito legal. Mais alguém quer responder? Ou Quem é? posso falar um pouquinho? Claro, quem fala? Fábio, Oi, Fábio, tudo bem? é o Pode Fábio. falar, que Tudo bem, e prazer. você? Prazer enorme, pode falar. Ah, que bom. Tudo bem? Boa noite, gente. Eu queria falar também sobre um pouco da projeção. Por exemplo, aqui onde eu moro, no condomínio, eu moro no Ah, térreo. E ah, aí tem muitas crianças. Eu me dou muito bem com criança e a gente fica analisando, né? Embora eu não sim. atenda crianças. Então a gente vê muita criança chorando, fala, nossa, acho que é uma competição. E eu acredito que pela rotina, pelo cansaço, por todas as coisas da vida do adulto que já são burocráticas, tudo isso que você trouxe complementou fundamental. E eu também acho que muitas vezes os pais eles têm medo também de abandonar os seus próprios sonhos que não foram realizados, eles acabam projetando nas crianças. Então, talvez eles queiram facilitar pela forma como eles vivenciaram, ou eles estão ainda muito ligados com como foi a infância deles, aí eles querem direcionar para uma infância melhor, mas nessa infância melhor, aí muitos abrem mão, aí deixam mais os jovens mais libertários para fazer as suas escolhas, e aí para ter acesso a conteúdos. Então, eu acho que existe um grande deslocamento, né, da responsabilidade dos pais hoje em dia, assim, de deslocar a educação para a escola, deslocar o relacionamento para aquilo que tem como referência, às vezes não falar sobre a vida sexual, né? Eu também falei um pouquinho desse assunto com os alunos lá de Hortolândia, e eu falei que muitas vezes tem essa dificuldade de conseguir acessar o adolescente, principalmente, né? Porque o adolescente ele é mais rebelde, e aí quando baixa o libido dele, ele está introjetando as vontades, os desejos dele naquilo que, sei lá, os amigos, os jogos, atividades. Então ele está no mundo dele. Eu acho que essa parte é fundamental para que os pais deixem um pouco de mão, né, a forma como eles foram criados e também deixem os seus sonhos, porque eles precisam entender que os filhos eles vão ser bons filhos se eles conseguirem ser livres, né? Acho que os pais eles precisam entender que a boa educação, o bom condicionamento não é você fazer com que os filhos sempre fiquem perto ou dependentes de você. Os filhos eles precisam ir para o mundo, assim como os pais um dia foram, não da forma que eles gostariam de ser, mas é muito complexo falar disso, mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Dos pais entenderem que os filhos não são eles, não são o reflexo do que eles foram na infância. Porém, é um desafio muito árduo, que é o que você disse, né? Quando você vai fazer atendimento com crianças, você tem que lidar com os pais. Aí, novamente, a maior parte dos pais acabam deslocando. Eu acho que não tem só a ver com a base hierárquica, né? No sentido de financeiro, tem muitas famílias que têm uma estrutura financeira muito boa e acaba colocando a criança em 15 mil coisas para fazer e acham que isso só está Verdade. beneficiando a criança. É isso Então, mesmo.
de qualquer forma vai acabar saturando. Então, para se manter uma criação funcional hoje em dia entre os pais, né, é muito complexo. E aí, de qualquer forma, sempre vai trazer reflexos negativos na vida adulta. Então, acho que a represália é abrir mão mesmo daquilo que eles foram um dia para entender que o mundo ele vai ser diferente, que os jovens estão diferentes, que embora eles tenham mais liberdade, eles precisam de limite, eles precisam ser frustrados, e aí os pais têm que segurar a barra, né? Verdade. Nossa, muito bem lembrado. A projeção é a maioria, né, dos pais. Ah, eu não tive isso, meu filho vai ter, né? Eu não consegui ser jogador de futebol, meu filho vai ser. Então, isso também é algo muito sério. É muito bem lembrado, Fábio. Obrigada. Obrigada. Nada que agradeço. É mais, agregou bastante. Mais alguém? A Luciana falou, são tratados como réis e não podem ser frustrados. A frustração, bem lembrado, Luciana, muito importante, tá? A criança precisa ser frustrada, ela precisa entender, ela precisa. Isso, o excesso também é prejudicial, ok. Na verdade, sempre encontrar o equilíbrio, em todas as fases da vida, encontrar o equilíbrio é fundamental, né? Nem castrar demais, nem frustrar demais e nem trazer muito excesso aqui nem ali, entendeu? O equilíbrio disso é que vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos aí, dos nossos pacientes até, inclusive, tá bom? Aí a última pergunta, você conhece alguém que o casal mora na casa dos fundos e a mãe vai lá e se intromete nos problemas do casal? Ela vai lá, ela fala, ela impõe, né? Então, essa é a última questão para a gente fechar aqui o nosso estudo de caso, tá? Já estamos finalizando. Ok, ninguém conhece, ninguém quer falar. É isso, então. Podemos finalizar? Então, eu queria finalizar, né, esse estudo de caso. Eu espero, gente, ter ajudado aí de alguma forma, ter trazido para vocês algum conteúdo. E eu quero já falar que vocês trouxeram para mim conteúdos muito legais, muito importantes. Fiquei muito feliz, tá, de fazer parte aí desse grupo de estudo. Gostei muito, muito mesmo. Muito obrigado pela paciência de todos, pela colaboração, pela interação, tá? Osmar, muito bom. Obrigado, Osmar. Tá? E Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Vou deixar aqui Vou deixar aqui o meu número de telefone, quem quiser entrar em contato, interagir, conversar, quando alguém quiser falar, pontuar alguma coisa, tá? Eu estou aqui, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos, uma ótima noite. Obrigada, gratidão a todos. Excelente, obrigada. Muito bom, Gilberto. Até mais, Tatiane. Até. É isso, gente. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada Boa por tudo. noite. Obrigada.